Meu nome é Gregory e isso aconteceu num dezembro recente. Eu passei uma semana sozinho em casa. Minha namorada foi visitar os pais dela por causa das festas e eu fiquei porque precisava trabalhar. Eu moro num bairro bem calmo, onde as casas são mais afastadas. No fim do ano, muita gente viaja, então a rua fica quase vazia. No começo eu achei que seria bom. Eu pensei que ia descansar, assistir séries e aproveitar a paz. Na segunda noite, eu fiz um jantar simples, macarrão com frango. E deixei a TV ligada baixinho só para casa não ficar tão silenciosa. Eu estava comendo quando ouvi um som estranho. No início eu achei que era a TV, mas logo percebi que vinha de fora. Era alguém cantando uma música de Natal. A voz era de um homem adulto. E o canto estava bem perto, como se a pessoa estivesse na minha porta. Eu levantei e fui até a porta da frente. Quanto mais eu chegava perto, mais alto ficava. Eu abri a porta e vi um homem de mais ou menos 35 anos, parado debaixo da luz da varanda. Ele não usava gorro nem luvas, e o casaco parecia fino demais para o frio. O mais estranho é que ele cantava olhando para o meu capacho, como se nem tivesse notado que eu abri a porta. Eu fiquei sem saber o que fazer, então forcei um sorriso. Quando ele terminou a música, eu achei que ele iria falar comigo ou ir embora. Mas ele só respirou e começou a cantar tudo de novo. E dessa vez ele levantou o rosto e ficou me encarando, bem sério, enquanto cantava. Aquilo me deixou muito desconfortável. Eu esperei mais um pouco, mas ele continuou repetindo a música sem parar. Depois de alguns minutos eu disse, obrigado, e fechei a porta devagar, esperando que ele fosse embora. Só que eu continuei ouvindo ele cantando do lado de fora. Eu voltei para a mesa tentando ignorar, mas não dava. A sensação era de que ele não queria ir embora, como se ele estivesse fazendo questão de ficar ali. Depois de um tempo, o canto parou de repente. Eu fui até a janela e olhei. Ele ainda estava lá, mas tinha mudado de lugar. Agora ele estava no fim da minha entrada, parado e olhando para a minha casa, sem cantar, sem se mexer. Aquilo deu mais medo do que o canto, porque parecia que ele estava esperando alguma coisa. Eu abri a porta só um pouquinho e falei que ele não podia ficar ali, que era propriedade privada e que precisava ir embora. Ele não respondeu e não se mexeu. Eu disse que ia chamar a polícia se ele não saísse. Fechei a porta e fiquei olhando pela janela. Ele continuava parado. Eu não quis ficar lá embaixo. Subi, tranquei a porta do meu quarto e tentei me acalmar. Antes de deitar, eu olhei pela janela de cima e vi que ele tinha sumido. Eu fiquei aliviado. Eu deitei, acendi o abajur e comecei a ler, tentando voltar ao normal. Mas não passou muito tempo e eu ouvi o canto de novo. Só que agora vinha de trás da casa, do quintal. Eu levantei na hora e fui até a janela dos fundos. O homem estava no meu quintal, bem embaixo da janela do meu quarto, olhando para cima e cantando como se soubesse exatamente onde eu estava. Eu abri a janela e gritei que ia ligar para a polícia. Na hora o canto parou. Ele ficou parado por alguns segundos, em silêncio. Depois saiu correndo em direção à porta dos fundos. E logo em seguida, ele começou a gritar muito alto, de um jeito assustador, como se tivesse perdido a cabeça. Então ele começou a bater na porta com força, chutando e puxando a maçaneta. A porta tremia. Eu percebi que ele estava tentando entrar. Eu liguei para o 190 na hora e pedi ajuda. Enquanto eu falava, eu peguei o que tinha perto para me defender e me tranquei dentro do closet do meu quarto. Eu ouvia os gritos e as pancadas lá embaixo e achava que ele ia conseguir entrar. Meu coração parecia que ia rasgar o peito. Mas de repente, tudo parou. Ficou silêncio total. Um silêncio tão pesado que eu não sabia se aquilo era bom ou pior ainda. Eu não sabia se ele tinha fugido ou entrado e estava lá embaixo, quieto. Eu fiquei parado, sem fazer barulho, até a polícia chegar. Os policiais checaram e disseram que a porta dos fundos ainda estava trancada. No quintal tinha marcas no chão, mostrando onde ele ficou e por onde ele correu até a porta, indo em direção a uma área de mato atrás do terreno. Eles chegaram a olhar um pouco, mas não quiseram ir longe porque estava escuro. Depois que eles foram embora, continuei abalado. Conferi as portas e janelas várias vezes. A casa continuava vazia, mas mais fria do que antes, como se alguma presença continuasse ali. E eu não conseguia tirar da cabeça o jeito que ele me olhou, como se já me conhecesse.
Não quis mais ficar sozinho e resolvi passar a véspera de Natal na casa dos meus pais. Nunca mais vi aquele homem, mas sua presença e o sumiço naquele dia ainda me assombram. Isso aconteceu quando eu era pequeno, por volta dos meus 6 anos. Meus pais me levaram a um jogo de basquete num ginásio grande. Tinha muita gente, música alta, vendedores passando, e eu estava muito feliz porque era algo diferente. Eu me sentia importante só por estar lá, vendo tudo de perto. Em um dado momento, minha mãe se afastou para comprar comida enquanto ficamos em uma fila. Meu pai foi para outro lugar pegar algo diferente, e eu fiquei com meu irmão. Eu me afastei apenas alguns metros para jogar umas embalagens na lixeira. Era coisa rápida. Eu nem pensei. Foi aí que um homem alto se aproximou e perguntou se eu estava perdido. Eu congelei. Eu só balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Ele olhou ao redor e disse que não via meus pais por perto. Aí falou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vem, vamos procurar. E ele pegou na minha mão. Eu era criança. Eu fui. Ele falava calmo, como se estivesse ajudando. Ele dizia que ia me levar para um lugar onde anunciaria o meu nome e meus pais me encontrariam. Só que ele me levou para uma parte mais alta e mais vazia do ginásio, onde tinha pouca gente. O som da torcida ficou distante. Eu comecei a ficar com medo. Ele não tinha crachá, nem uniforme, nem nada que mostrasse que trabalhava ali. E eu comecei a lembrar das coisas que meus pais falavam sobre não ir com estranhos. O medo cresceu de um jeito que eu não sabia explicar, porque eu era pequeno, mas eu sentia que tinha algo errado. Em um momento, ele soltou minha mão para mexer no celular. Foi só um segundo. Eu aproveitei e corri o mais rápido que eu consegui. Corri sem pensar, só querendo voltar para onde tinha gente, luz e barulho. Quando eu olhei para trás, ele estava parado e parecia estar sorrindo, como se aquilo fosse um jogo. Eu voltei para onde estava meu irmão. Eu não contei nada. Eu só queria ficar perto da minha família e ir embora. Depois do jogo, a gente foi para casa. Eu estava quieto e com medo, mas eu disse que estava cansado. Mais tarde, no caminho, um carro buzinou muito forte atrás da gente. Eu olhei e vi o mesmo homem. Ele estava num carro com outras pessoas, mas eu não consegui ver bem quem eram. Eu só vi sombras e senti o estômago virar. Meus pais reclamaram, mas o carro se afastou depois de um tempo. Quando chegamos em casa, eu fui dormir. Só que no meio da noite eu acordei e vi uma luz na minha janela. Era ele do lado de fora, apontando uma lanterna para dentro do meu quarto, como se estivesse procurando o meu rosto. Eu gritei e corri para o quarto dos meus pais. Eles procuraram do lado de fora, mas não acharam ninguém. Mesmo assim, eu sabia o que eu tinha visto. Na virada do ano, a campainha tocou. Eu ouvi a voz e reconheci. Eu tentei contar para os meus pais que era o mesmo homem, mas ele deu uma desculpa, falou como se fosse algo normal e foi embora. Naquele momento, eu senti um peso enorme, como se eu estivesse falando a verdade e ninguém conseguisse enxergar. No ano seguinte, apareceu um papel preso na minha janela com uma mensagem ameaçadora, dizendo que eu encontraria ele de novo. Meus pais fizeram um boletim de ocorrência, mas nunca tivemos resposta. Eu cresci com esse medo e, até hoje, fico nervoso perto do fim do ano. Eu fecho as cortinas cedo e sempre tenho medo de encontrar bilhetes nas janelas de novo. Às vezes dá até uma sensação de déjà vu, como se aquilo estivesse só esperando a hora de voltar. Eu lembro dessa noite como se fosse ontem. Eu, minha esposa e nosso filho pequeno fomos para um lugar afastado para procurar uma árvore bonita para enfeitar em casa. Era começo de dezembro e a gente queria fazer algo diferente. Estava frio, escuro e com neblina. A gente estacionou perto de uma trilha e entrou com lanternas. No começo foi divertido. Nosso filho corria na frente, apontando as árvores e rindo. Mas quanto mais a gente entrava, mais o lugar ficava silencioso. Não parecia ter outras pessoas ali. O silêncio era tão grande que dava para ouvir nossa respiração e o barulho dos passos no chão úmido. Minha esposa disse que estava com uma sensação ruim. Eu também senti. Logo depois, eu ouvi passos atrás da gente, como se alguém estivesse vindo bem devagar. Quando eu virei, vi um homem de roupa escura parado na trilha. Ele estava mal agasalhado, com as mãos vermelhas de frio. Ele sorriu de um jeito estranho e perguntou se a gente estava procurando uma árvore.
Era um sorriso que não combinava com boa intenção. Era um sorriso vazio. Eu fiquei desconfiado na hora. Eu disse para minha esposa que era melhor voltarmos para o carro. A gente começou a voltar, mas eu percebi que o homem vinha atrás, se aproximando aos poucos. Ele não falava mais nada, mas a presença dele atrás da gente parecia empurrar o ar. Quando a gente viu o carro, eu mandei minha esposa correr com nosso filho. Eu fiquei um pouco atrás com uma machadinha na mão, só para tentar proteger eles. Eu não queria usar aquilo. Eu só queria que ele visse que eu não estava completamente indefeso. Quando cheguei no carro, vi que 2 pneus estavam furados. A gente ficou em choque. Parecia que alguém tinha feito aquilo para nos prender ali. E naquela hora, eu entendi que não era coincidência. Era armadilha. Minha esposa tentou ligar para a polícia, mas o sinal era ruim. Quando conseguimos, chamamos ajuda e trancamos as portas, com nosso filho dentro do carro. Ele já estava assustado, perguntando o que estava acontecendo, e a gente tentando acalmar sem ter como explicar. Enquanto esperávamos, vimos sombras na linha das árvores. Pareciam pelo menos 3 pessoas observando. 2 começaram a caminhar na nossa direção bem devagar, dizendo coisas como: "Estamos aqui para ajudar", mas nada parecia ajuda. Aquilo parecia ensaiado, e o jeito devagar, como se tivessem certeza de que a gente não ia fugir, era o que mais dava medo. Eu segurei a machadinha com força. Minha esposa tentava acalmar nosso filho, mas a voz dela tremia. Eu olhava para a estrada esperando ver uma viatura aparecer, e cada segundo parecia longo demais. De repente, essas pessoas viraram e correram de volta para a mata. Logo depois, a polícia chegou, iluminou tudo e procurou, mas não achou ninguém. Só viu rastros que iam para dentro da mata e se espalhavam. Um guincho chegou e levou o carro, e a polícia ficou com a gente até tudo terminar. Depois disso, a gente nunca mais voltou para aquele tipo de lugar. Desde então, só temos árvores artificiais. Eu tinha 9 anos. Era perto do Natal. Meus pais saíram por um tempo e me deixaram sozinho. Minha mãe foi ao mercado e meu pai estava trabalhando. Eu fiquei na sala assistindo filme e comendo biscoitos. Estava escuro lá fora e as casas tinham luzes de Natal. De repente, a campainha tocou. Eu senti medo porque minha mãe sempre dizia para eu não atender a porta quando estivesse sozinho. Mesmo assim, eu fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Tinha um homem vestido de Papai Noel. A roupa completa, com barba e tudo. Mas ele não parecia alegre. Ele estava muito perto da porta e segurava uma prancheta. Ele não se mexia muito, só esperava, como se tivesse certeza de que eu ia abrir. Eu perguntei bem baixinho: "Quem é?" Na hora ele chegou mais perto e falou numa voz forçada que era o Papai Noel, que tinha presentes para mim, e que eu devia abrir a porta. Eu já não acreditava em Papai Noel. Mesmo assim, ouvir aquilo me deu um frio ruim. Eu disse para ele ir embora. Aí ele ficou em silêncio e perguntou se eu estava sozinho em casa. Foi direto, sem disfarce. Eu senti que eu tinha feito besteira só de falar com ele. Eu não respondi mais nada e me afastei da porta. Fui para a sala e me escondi atrás do sofá. Logo depois eu ouvi a maçaneta mexer. Ele estava testando a porta. E depois ouvi barulho na porta de trás, como se ele tivesse dado a volta para tentar entrar por outro lado. Eu só conseguia pensar: a casa tem poucas entradas, e ele está tentando todas. Eu corri para a cozinha e liguei para minha mãe, chorando, dizendo que tinha um homem vestido de Papai Noel tentando entrar. Minha mãe mandou eu não abrir nada e disse que estava voltando correndo. Eu fiquei atrás do sofá, sem me mexer, ouvindo pequenos barulhos lá fora. Depois tudo ficou quieto. Aquele silêncio também dava medo, porque eu não sabia se ele tinha ido embora de verdade. Minha mãe logo chegou, entrando em casa. Ela me abraçou forte e disse que viu um homem vestido de Papai Noel andando na rua. Ela falou com ele e ele disse que estava pedindo doações, mas ela não acreditou e achou que ele estava nervoso. Ela ligou para a polícia e avisou. Mesmo assim, eu nunca esqueci aquela noite, porque eu senti que ele não estava ali para pedir doação nenhuma. Ele queria entrar. E isso ainda me dá medo quando chega o Natal. Se você ouviu essas histórias até aqui, me diz uma coisa. Você também já teve a sensação de que alguém estava perto demais? Mesmo quando a casa parecia vazia?